Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Guaíba. É uma satisfação voltar a conversar contigo. Essa retirada do relatório final da proposta de punir juízes e Ministério Público por crime de responsabilidade após a reunião com os procuradores da República. O porquê isso, deputado? Bom, primeiro, não é que houve uma retirada, foi adiada esta discussão. Por quê? Porque nesse momento, Felipe e ouvintes, não se poderia misturar uma discussão necessária e importante sobre a questão da lei dos crimes de responsabilidade, que ela é de 1950, portanto existe há mais de 65 anos no Brasil, e obviamente precisa de uma atualização. O Brasil e o mundo mudaram muito nesse tempo todo. Só que, neste momento, poderia haver uma mistura indevida com as ações patrocinadas, por exemplo, por Renan Calheiros, naquele malfadado projeto de abuso de autoridade, onde naquele projeto vem uma série de limitações e constrangimentos a policiais, a investigadores ou a juízes. Precisa se separar o joio do trigo. A prioridade nesse momento é o avanço das 10 medidas de combate à corrupção, que vão dotar o Brasil de uma série de instrumentos importantes para melhorar o combate à corrupção, para fechar as brechas que permitem a impunidade no Brasil e para, de maneira sistêmica, criar uma melhor prestação de justiça. Basta ver que nós vamos criar entre as medidas regras de accountability ou de estatística e acompanhamento da execução das ações, junto com, por exemplo, o acordo penal, que é o acordo entre a defesa e a acusação com homologação judicial, suprimindo toda a fase de processo, oitiva de testemunhas, o que deverá desafogar, se espera algo entre 30% ou 35% de todas as ações penais no Brasil. Deputado, portanto, essa questão vai voltar a ser debatida mais à frente, a questão de procuradores e juízes poderem ser aí processados por crime de responsabilidade. Fica para um outro momento. Vocês imaginam, então, como o senhor estava explicando, que a discussão está contaminada nesse momento pela questão do debate em torno do que tem dito aí Renan Calheiros no Senado da República, que é diferente do que vocês estão tratando na Câmara, poderia criar uma grande confusão. Exatamente, é perfeita a tua interpretação, Felipe. Os próprios procuradores, e ontem eu recebi aqui os representantes da Força Tarefa da Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República, através da 5ª Câmara Criminal, da Câmara de Combate à Corrupção e da própria Procuradoria-Geral, o grupo que trabalha com cooperação internacional, que também é um assunto muito importante, todos eles aceitam que esse tema tem que ser debatido. O apelo que eles faziam e a sensibilidade com que a gente acolheu esse apelo é de que, neste momento, esta discussão ela pode misturar essa conversa que vem lá do Senado, que é uma conversa de enfrentamento e combate aos investigadores e não à corrupção, daquilo que nós estamos fazendo na Câmara, que é, na verdade, uma proposta objetiva para dotar o Brasil de ferramentas eficientes de combater a corrupção. Agora, eu mesmo disse que vou preparar uma revisão da legislação que trata do crime de responsabilidade, porque é muito importante que se tenha claro de que todo e qualquer agente público no Brasil que tenha poder, ele tem que ter a respectiva e equivalente responsabilidade. Mas isso nós vamos fazer com calma, com vagar e com eficácia. Não é o momento, nesta circunstância que nós estamos vivendo, de nós desviarmos o nosso foco, a nossa atenção. Nosso foco de atenção agora é dotar o Brasil dos instrumentos para tirar o Brasil dessa classificação horrorosa, o 4º país mais corrupto do mundo. No ranking da Transparência Internacional, Felipe, ele está lá na 76ª posição como o país menos transparente e mais corrupto, alguns dos mais corruptos do mundo. Nós temos que mudar o Brasil deste perfil. E para isso agora o foco é total nas 10 medidas. Tá. Deputado, com relação à Caixa 2,
Olha, a Caixa 2 é como nós fizemos no texto da medida, que foi aplaudido por todos os procuradores que lá estiveram, já recebeu o aval do Dr. Sérgio Moro, já recebeu o aval das associações de magistrados do Brasil, dos juízes federais. Ontem ainda, durante a reunião, eu tive um longo contato com o Dr. Rodrigo Janot, e ele referiu que a forma como o texto está construído, ele é uma forma que dá condições do Brasil daqui para frente poder ter a expectativa de acabar com a prática do Caixa 2, porque ela criminaliza de maneira muito dura não apenas aquele que recebe, mas aquele que doa. Então, desta forma, nós atacamos os dois lados do problema. Então, isso está consolidado, o texto vai, como nós conversamos há poucos dias atrás com os ouvintes da Guaíba sobre esse assunto. É uma punição dura, severa e necessária, porque a legislação que nós temos até hoje, ela não permite que existam ações, processos por Caixa 2. Em 50, 60 anos, nós temos aí, se não me falha a memória, um processo apenas, e que quando se chegou ao fim desse processo, ele estava prescrito, quer dizer, punição pelo artigo 350 do Código Eleitoral, isso não se conhece no Brasil, por isso que é preciso mudar. Leniência, como é que ficou a situação? Bom, na leniência, tu me dá a oportunidade de também separar o joio do trigo. Aquele projeto 3636, que vem lá da liderança do governo, e que parece que já teve aprovação no Senado, aquele projeto ele não é o adequado para o país, porque ele inclusive atrapalha as investigações. O projeto de acordo de leniência, que está no escopo das 10 medidas, está no corpo das 10 medidas, ele é um acordo em que qualquer órgão da administração pública, INSS, CAD, CGU, AGU, pode praticar o acordo de leniência. Nesses casos, vai haver uma supervisão do Ministério Público, enquanto fiscal da lei, como determina a Constituição, e obrigatória homologação judicial. Quando o acordo é comandado, proposto pelo Ministério Público, ele também passa pela homologação judicial. Qual é o objetivo? O objetivo é de se reproduzir no Brasil os acordos de leniência são feitos no mundo todo, ou seja, com segurança jurídica para ambas as partes, a parte que cometeu o ilícito, vamos dizer assim, e a sociedade representada pelo Estado, e sempre com a homologação judicial para verificar se não tem aí nenhuma jogada que a lei não suporte, nenhuma questão que precise ser revisada. É um filtro e uma garantia para todos a homologação pela justiça. Acordos de leniência tem que ser para quem cometeu o erro pagar a conta, compartilhar as informações, fazer o meia-culpa e principalmente mudar o seu procedimento para poder voltar a operar. É assim no mundo todo e é assim que nós temos que ter no Brasil, mas com a salvaguarda de que o Ministério Público, o fiscal da lei e o Poder Judiciário revisam e revisam para que a gente tenha segurança de que o acordo é decente. E não aquele acordinho, na minha visão, indecente proposto no projeto 3636, que esse não vai passar. Tá. Só para fechar, então, antes que a gente perca a ligação aí, porque de vez em quando foge a sua voz, me diga o seguinte: penas, no caso do Caixa 2 que a gente já falou aqui, as penas foram agravadas. Todas as penas foram agravadas, vão ser ampliadas no bojo do projeto que vai agora seguir em frente na Câmara? Bom, tem uma questão muito importante, né, que é nós criamos, e é inédito isso em toda a legislação latino-americana, nós criamos a pena por proveito econômico. O que significa isso? Se o cara roubar 100 salários mínimos, a pena é uma. Se ele roubar 1.000 salários mínimos, a pena é mais grave ainda. Se ele roubar mais de 10.000 salários mínimos, a pena, por exemplo, para corrupção, pode chegar a 25 anos de cadeia. Quer dizer, é duríssimo o processo, né? E no momento em que nós transformamos o crime de alto, né, então acima de 1.000 salários mínimos em crime hediondo, o crime de corrupção, por exemplo, não tem mais soltar companheirinho no de Natal, né? Como foi feito, que já disse eu e outros, né?
Quer dizer, não tem induto possível. Tem que fazer cumprimento da pena mesmo. E isso vai casar, Felipe, com uma iniciativa que cada vez ganha mais força aqui no Congresso, né? Até porque é uma exigência da sociedade, no sentido de se fazer com que o cumprimento de pena, no mínimo, tenha que ser 50% da pena proposta. Né? Eu sou autor de um projeto que propõe 75% antes de progredir o regime, aquela coisa, né? O cara condenado tem que ficar na cadeia. Se ele sai da cadeia para a rua, ele volta a cometer crime. Né? Só para deixar claro essa questão dos valores, o salário mínimo nacional vigente hoje é de R$ 880. R$ 880 mil, o sujeito já vai aí para uma cana de 25 anos? Como é que é? R$ 880 mil, que são 1.000 salários mínimos, já agrava a pena do cara? Pode chegar a 25 anos. É isso mesmo. Gostei, hein? Gostei. Ô, Felipe, se não for pena, é corrupto. E corruptor tu não trata com flores, com rosas, nem com jeitinho. Ou a pena é dura e a cana é dura, não tem jeito. Os caras não param de roubar, né? E no Brasil, a corrupção rouba próximo de 200 bilhões por ano. Do setor público, quer dizer, é o dinheiro que, eu digo sempre, que rouba dinheiro público, não rouba dinheiro, rouba vida. É o dinheiro que falta no hospital, é o dinheiro que falta na escola, é o dinheiro que falta na segurança, é o dinheiro que falta na rua, para proteger a vida do cidadão. Não dá para ter peninha dos caras, não, tem que tocar em ferro mesmo. Tá, mas tudo bem, eu não vou nem pegar o caso da Lava Jato, onde são bilhões de reais. São bilhões de reais. Mas 880 mil reais é noticiário do dia a dia, quer dizer, vai ter muita gente indo para a cadeia. Mas a mensagem tem que ser clara para mudar. Que bom. Né? Porque no Brasil até hoje, corrupto e corruptor bota na balança, né? O quanto vai ganhar e o risco de ser pego e o tamanho da pena, e sempre valeu a pena roubar. A partir das 10 medidas, esse peso vai mudar drasticamente. O cara vai pensar 10 vezes, porque na hora que for pego, é cana dura. E isso é importante para mudar o país. O senhor apresenta amanhã o relatório final? Bom, se nós tivermos sessão na Câmara de manhã, e eu espero que a gente tenha, né? Nós podemos discutir e votar na comissão amanhã. Mas se não der amanhã, com certeza, quinta de manhã, a gente conclui na comissão especial e até corremos com o relatório e estamos acelerando para permitir que esse projeto seja votado na próxima semana no plenário da Câmara. O problema é não entrarmos no dezembro, porque no dezembro os interesses do Poder Executivo normalmente atropelam o Legislativo, né? Começam a estourar as medidas provisórias ou projetos de interesse do governo, e aí o Poder Executivo, sabe, tem poder quase que imperial no Brasil. Aí as 2 semanas de dezembro é quase impossível a gente conseguir pautar outros projetos que não aqueles de interesse do Poder Executivo. Então, por isso que nós estamos acelerando ao máximo para antes ainda, bem antes do final de novembro, a gente já ter a sessão de votação na Câmara para poder mandar para o Senado. Tá bem. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado, um grande abraço aqui aos ouvintes da Guaíba.